Virgínia Fonseca estava em sua casa em Goiânia quando a ideia começou a martelar em sua mente. As últimas semanas tinham sido intensas, carregadas de compromissos profissionais, gravações, campanhas publicitárias e uma agenda que parecia nunca ter fim. Mas havia algo diferente desta vez. Uma ansiedade que não se explicava apenas pelo excesso de trabalho. Entre risadas, reels gravados com as filhas e as lives ao lado de Zé Felipe, um pensamento insistente vinha à tona. A necessidade de uma pausa, ainda que curta, e uma curiosidade que se transformava em impulso. No fim de uma tarde abafada, enquanto a chuva caía pesada lá fora, Virgínia folheava mensagens no celular. Entre convites de marcas e perguntas de fãs, uma notícia destacava-se nas redes. Vini Júnior, astro do Real Madrid, estava em Madrid depois de semanas intensas de jogos e compromissos. As páginas de fofoca brasileiras já especulavam sobre sua vida pessoal, sempre em busca de algo novo para alimentar as manchetes. Virgínia sorriu de leve, pensativa, enquanto apoiava o queixo na palma da mão. Você tá calada demais, amor. Tá pensando em quê? Perguntou Zé Felipe, ajeitando a filha no colo e observando a esposa com curiosidade. Ela desviou os olhos, respirou fundo e respondeu sem entregar muito. Ah, nada. Só tô pensando em dar uma escapadinha, sabe? Um bate e volta. Preciso respirar outros ares. Zé arqueou a sobrancelha, surpreso. Escapadinha? Assim do nada? E para onde? Virgínia hesitou. Não queria parecer impulsiva demais, mas também não desejava abrir todos os detalhes ainda. O clima entre eles era leve, mas ela sabia que qualquer decisão inesperada poderia gerar questionamentos. Arandixir-Essines para fora. Para a Espanha. É rápido, coisa de 2 dias no máximo. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Até a televisão ligada no noticiário parecia se tornar pano de fundo distante. Zé ajeitou a filha novamente e riu meio incrédulo. Você não para mesmo, né? Mas Espanha? Tá doida, Virgínia? Ela riu junto, tentando disfarçar a tensão que começava a se acumular em seu peito. É só um bate e volta, nada demais. Quero dar uma olhada em umas coisas por lá. Até dá para fazer conteúdo, mostrar algo diferente para os seguidores. Zé não insistiu naquele momento, mas a dúvida ficou plantada. Virgínia percebeu isso pelo olhar que ele lançou, carregado de interrogação, como quem entende que a resposta não estava completa. No quarto, mais tarde, quando a casa já estava silenciosa, Virgínia abriu o notebook e começou a pesquisar passagens. Os preços eram altos para uma compra de última hora, mas não era esse o obstáculo que a assustava. O que a preocupava era a repercussão. Cada passo dela era monitorado por milhões de seguidores, e qualquer detalhe fora do esperado poderia virar notícia. Ainda assim, havia uma chama dentro dela pedindo por essa viagem. Algo entre curiosidade, desejo de novidade e uma necessidade de sentir-se dona do próprio caminho. Ela lembrou-se das vezes em que precisou enfrentar comentários maldosos nas redes, críticas sobre sua vida conjugal e até mesmo teorias absurdas levantadas sem base alguma. Mas também sabia que não podia viver aprisionada pelo que diriam. Decidida, fechou a página de buscas e suspirou. Vai ser rápido. Só eu sei o porquê. 2 dias depois, o aeroporto de Brasília estava movimentado, como sempre. O clima era de correria. Malas apressadas, vozes misturadas em diversos sotaques, crianças reclamando do cansaço. Virgínia usava óculos escuros grandes e um casaco leve, tentando passar despercebida. Sabia que era quase impossível, mas qualquer tentativa de anonimato ajudava. Enquanto esperava no portão de embarque, mexia no celular e lia as mensagens de sua equipe. Você vai mesmo? Precisamos ajustar as postagens desses dias. Quer que a gente segure os stories ou deixa rolar normal? Não se esqueça, qualquer detalhe fora do comum vai chamar atenção. Ela digitou de volta com calma. Podem seguir normal. Nada vai mudar. É só uma viagem rápida, vocês sabem. Mas a cada toque do teclado, seu coração acelerava. Sentia-se dividida entre a segurança do cotidiano e o frio na barriga de fazer algo inesperado. Era como se, por alguns instantes, a vida de influenciadora desse lugar, a vida de uma mulher comum, que simplesmente decide pegar um avião em busca de algo diferente. O voo foi longo, e as horas no ar serviram como reflexão. A escuridão da madrugada pela janela,
lembrava a imensidão de escolhas e caminhos possíveis. Virgínia recordou-se da juventude, quando sonhava com viagens, mas não imaginava que um dia faria isso sob os holofotes da mídia. Hoje qualquer movimento seu poderia render capas de portais, vídeos em canais de fofoca e até debates sobre sua vida íntima. Ao aterrissar em Madrid, o impacto foi imediato. O frio da manhã europeia contrastava com o calor goiano que havia deixado para trás. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma das padarias locais, onde espanhóis começavam o dia com pressa. Virgínia puxou a mala com firmeza, sentindo-se estranha e livre ao mesmo tempo. Era um novo cenário, um respiro, mas também um território repleto de riscos. "Senhora Fonseca, precisa de ajuda?" perguntou um motorista que segurava uma placa com seu nome. Ela sorriu discretamente e confirmou, entrando no carro que a levaria até o hotel reservado pela assessoria. Enquanto observava a cidade pela janela, as ruas estreitas, as construções antigas, as praças movimentadas, não pôde deixar de pensar: será que vale a pena todo esse mistério? No Brasil, enquanto isso, as redes já fervilhavam. Uma seguidora publicou no Twitter: "Gente, eu vi a Virgínia embarcando em Brasília. Vai para a Espanha. O que será que ela foi fazer lá?" A mensagem viralizou em minutos, sendo replicada por perfis de fofoca. No Instagram, comentários se multiplicavam. "Será que foi encontrar alguém? Acho que é publi internacional. Tá estranho, hein? Zé ficou no Brasil." A curiosidade coletiva crescia e a pressão começava a se formar mesmo a milhares de quilômetros de distância. Virgínia ainda não tinha ideia do quanto esse bate e volta movimentaria o imaginário popular, mas sentia, no fundo, que estava no centro de uma tempestade prestes a começar. Ao chegar ao hotel, largou a mala e sentou-se na beira da cama, exausta, mas desperta. O relógio marcava pouco mais de 9 da manhã. Respirou fundo, fechou os olhos e disse baixinho para si mesma: "Agora começa de verdade." E de fato, começava. O táxi seguia pelas avenidas largas de Madrid, enquanto o frio cortante se infiltrava pelas frestas da janela. Virgínia, encostada no banco de couro, observava cada detalhe da cidade com olhos atentos. Os prédios históricos, com suas varandas de ferro e fachadas em tons pastéis, contrastavam com vitrines modernas e letreiros luminosos. Tudo parecia ao mesmo tempo acolhedor e intimidador. Era como se estivesse em um palco gigante, onde qualquer passo em falso poderia ser observado e comentado. O motorista, um senhor espanhol de fala rápida, puxou conversa. "Primeira vez em Madrid, senhora?" Virgínia ajeitou o cabelo por baixo do casaco e respondeu com simpatia: "Já estive aqui antes, mas faz muito tempo. A cidade mudou bastante." Ele sorriu pelo retrovisor. "Madrid nunca dorme. Sempre tem algo acontecendo. Mas cuidado, muitos paparazzi rondam por estas ruas. A gente vê bastante famoso por aqui." A frase caiu como um aviso direto. Virgínia respirou fundo. Já estava acostumada à perseguição no Brasil, mas ali a situação era diferente. Outro idioma, outro país, outra forma de lidar com a exposição. A sensação de ser estrangeira aumentava a vulnerabilidade. No hotel, o lobby estava silencioso, com o cheiro marcante de café forte vindo da cafeteria. Enquanto preenchia o cadastro na recepção, percebeu 2 jovens discretos, com câmeras penduradas no pescoço. Fingiam estar olhando para o celular, mas a direção dos olhares denunciava a intenção. Paparazzi. O coração de Virgínia acelerou. Tentou manter a calma, assinando os papéis com um sorriso controlado. No elevador, digitou rápido para a equipe no Brasil: "Já tem gente aqui? Preciso que vocês fiquem de olho nas páginas espanholas. Eles podem soltar algo a qualquer momento." A resposta veio em segundos: "Entendido. A imprensa local é rápida. Vamos monitorar." Guardou o celular e respirou fundo. Aquele era apenas o começo. No quarto, a vista para a Gran Via era impressionante. Carros, buzinas, turistas fotografando a arquitetura imponente. Mas Virgínia não tinha tempo para a contemplação. A mala ainda fechada no canto era apenas um lembrete de que ela tinha poucas horas para organizar-se. Decidiu sair logo, mesmo cansada da viagem. Precisava resolver compromissos pessoais e, principalmente, não chamar atenção pelo isolamento. Optou por andar até uma cafeteria próxima, tentando se misturar ao fluxo de pessoas. O ar gelado da manhã fazia seus dedos tremerem e ela ajeitou o cachecol,
desejando ter trazido luvas mais quentes. Nas mesas externas, espanhóis tomavam café cortado e comiam churros mergulhados em chocolate quente. O cheiro doce misturado ao aroma de café torrado trouxe um breve conforto. Ao pedir em espanhol, percebeu os olhares curiosos ao seu redor. A fama ultrapassava fronteiras. Um casal de jovens murmurava seu nome, e logo um deles discretamente levantou o celular. Virgínia sorriu sem jeito, mas manteve a postura. Não podia transparecer incômodo. Enquanto mexia a colher no café, ouviu o clique inconfundível de uma foto capturada sem permissão. O incômodo cresceu dentro dela. De repente, o celular vibrou. Era uma ligação de sua amiga e assessora, Lúcia. Amiga, já saiu coisa aqui no Brasil. Um perfil postou sua foto embarcando e tá bombando. Já estão especulando que você foi encontrar alguém. Virgínia suspirou, apoiando a cabeça na mão. Vai passar onde eu sabia que seria assim. Mas não tem nada demais. É só uma viagem rápida. Você sabe que não é tão simples. O problema não é você ter viajado. É o mistério. Eles inventam o resto. Virgínia fechou os olhos por um instante. Lúcia tinha razão. O silêncio sempre abria espaço para rumores. Ao sair da cafeteria, decidiu caminhar pela cidade tentando distrair-se. Passou pela Puerta del Sol, onde artistas de rua animavam os turistas com música e performances. Os sinos da igreja próxima ecoavam, lembrando-a de sua infância em Belo Horizonte, quando sonhava em viajar o mundo. Mas agora, os sonhos vinham acompanhados de pressões que jamais imaginara. Enquanto andava, percebeu um homem de boné e câmera pendurada seguindo à distância. A cada esquina lá estava ele. O incômodo virou alerta. Pegou o celular e enviou mensagem rápida. Estão me seguindo. Preciso de contato local de confiança. A resposta da equipe não demorou. Já conseguimos um advogado parceiro em Madrid. Qualquer problema, ele entra. Guardou o celular e acelerou o passo. Não queria transformar aquele início em um pesadelo. Entrou em uma loja de roupas ao acaso, apenas para despistar. O cheiro de tecidos novos e o som suave de música espanhola trouxeram algum alívio. Experimentou um casaco, sorriu para a atendente e por alguns minutos fingiu ser apenas uma turista comum. Mas ao sair, o mesmo homem ainda estava lá. Clique, clique, clique. O som das fotos cortava o ar. Virgínia respirou fundo e decidiu não reagir. Sabia que qualquer gesto brusco seria interpretado como escândalo. Caminhou firme, tentando transmitir segurança, mesmo que por dentro o coração pulsasse descontrolado. No fim da tarde, de volta ao hotel, jogou-se na cama exausta. O celular já acumulava notificações. Perfis brasileiros e espanhóis publicavam fotos dela andando pelas ruas de Madrid. Algumas legendas eram sutis. Influenciadora brasileira. Aproveita dias na capital espanhola. Outras eram diretas. Virgínia estaria em Madrid para encontrar jogador famoso? A pressão aumentava. Pegou o celular e ligou para Zé Felipe. Ele atendeu com a voz cansada, mas direta. E aí, como foi o dia? Virgínia hesitou antes de responder. Foi tranquilo, dentro do possível. Mas já estão inventando coisas. Do outro lado, silêncio. Depois, Zé respondeu. Você sabia que ia ser assim. Mas olha, toma cuidado. Não quero te ver sofrendo por fofoca. Ela mordeu o lábio, segurando as lágrimas que insistiam em vir. Eu sei. Eu só precisava disso, Zé. Só uns dias diferentes. Prometo que volto logo. Ele suspirou, a voz mais branda. Tá bom. Só não esquece que aqui tem gente que te ama esperando. O nó na garganta apertou. Ao desligar, encarou o teto branco do quarto, refletindo. Queria acreditar que era apenas uma viagem, um respiro. Mas no fundo, sentia que cada passo a aproximava de uma encruzilhada ainda maior. Antes de dormir, postou um story simples. Uma foto da janela do hotel mostrando a Gran Via, iluminada à noite, sem legenda. Sabia que seria combustível para especulações, mas também era sua forma de dizer: estou aqui, mas não devo explicações agora. A cidade pulsava lá fora, e ela sabia que o dia seguinte traria novos desafios. Virgínia fechou os olhos e pensou: será que vou conseguir voltar como se nada tivesse acontecido? O dia seguinte amanheceu frio em Madrid. Virgínia acordou com o som distante dos sinos de uma igreja próxima e a luz suave filtrando-se pelas cortinas do hotel. Ainda sentia o peso da noite anterior, as mensagens acumuladas e as fotos que circulavam pelas redes sociais.
Mas apesar do cansaço, havia uma decisão que martelava em sua mente. Não poderia passar despercebida para sempre. Ao tomar café no restaurante do hotel, notou que alguns hóspedes cochichavam e lançavam olhares em sua direção. Era impossível escapar. Decidiu então fazer o que havia planejado discretamente desde o Brasil. Aceitar o convite para um jantar em um restaurante tradicional de Madrid, onde teria a chance de conversar com alguém que, mesmo sem querer, se tornara parte dos rumores, Vini Júnior. O restaurante escolhido ficava em uma rua discreta, longe da movimentação turística da Gran Via. Chamava-se Casa Lúcio, famoso por suas comidas típicas e frequentado tanto por espanhóis quanto por celebridades em busca de privacidade. As paredes eram de pedra antiga, decoradas com fotografias de artistas e atletas que já haviam passado por lá. O cheiro de azeite, alho e presunto curado dominava o ar. Virgínia chegou acompanhada de uma amiga espanhola, que havia conhecido anos atrás em uma campanha de moda, Marta. Ela seria o escudo necessário para não chamar tanta atenção. Ainda assim, ao entrar, percebeu que 2 garçons a reconheceram de imediato. Fingiram naturalidade, mas o brilho nos olhos denunciava a surpresa. Tranquila, Virgem. Aqui eles estão acostumados com gente famosa. Mas claro, sempre tem risco de alguém falar demais, disse Marta em tom baixo, ajeitando o casaco. Elas foram conduzidas até uma mesa reservada no fundo, onde o ambiente era mais discreto. Poucos minutos depois, Vini Júnior chegou. Usava boné, casaco esportivo e um ar relaxado, mas atento. Cumprimentou Marta com um beijo no rosto e depois voltou-se para Virgínia com um sorriso tímido. Você conseguiu vir mesmo, disse ele em português carregado pelo sotaque carioca. Virgínia sorriu de volta, nervosa. Foi no impulso. Precisava mudar de ares. Mas olha, já estão inventando 1000 coisas, só porque eu vim parar em Madrid. Vini se acomodou, olhando ao redor como quem mede cada movimento. Eu sei como é. Aqui, qualquer saída minha vira notícia no Brasil. Se eu tomo café sozinho, já dizem que estou em crise com alguém que nem existe. Marta, percebendo o clima, levantou-se com uma desculpa. Vou ali falar com o gerente rapidinho. Já volto. Os dois ficaram frente a frente, o silêncio inicial preenchido pelo barulho de talheres e conversas baixas das outras mesas. Virgínia respirou fundo. Não queria que parecesse, sei lá, estranho, mas precisava conversar com alguém que entende esse peso. No Brasil, qualquer coisa minha vira um furacão. Vini balançou a cabeça em concordância. Aqui não é muito diferente. Já inventaram namoros meus com gente que nunca vi na vida. Às vezes penso que a gente vive mais nas fofocas do que na realidade. Os dois riram discretamente, quebrando a tensão. Um garçom trouxe entradas típicas: jamão ibérico, croquetes e pão fresco. O cheiro do azeite aquecido trouxe uma sensação de aconchego inesperado. Enquanto comiam, a conversa fluiu. Falaram sobre o peso da fama, sobre a dificuldade de separar vida pessoal e profissional e sobre como, muitas vezes, era preciso blindar-se emocionalmente. Sabe o que mais me dói? Disse Virgínia, olhando para o copo de vinho. É ver pessoas duvidando da minha família, do meu amor pelo Zé. Só porque viajei já acham que tem segundas intenções. Vini a observou com atenção, sem julgar. Isso nunca vai mudar. Sempre vão inventar histórias. O que você pode controlar é como lida com isso. Se deixar te abalar, eles vencem. As palavras dele ecoaram fundo. Era diferente ouvir de alguém que também vivia sob os holofotes. Por alguns minutos, parecia que estavam em um refúgio, longe dos olhos curiosos. Mas a paz foi interrompida quando uma mulher em uma mesa próxima levantou discretamente o celular. O clique da câmera não passou despercebido. Virgínia gelou. Vini suspirou e baixou o boné. Já era, murmurou ele. Virgínia fechou os olhos, tentando manter a calma. Isso vai sair em todos os lugares. Um jantar vira romance em segundos. Deixa, a gente não tem como controlar tudo. Só não dá corda. O garçom, percebendo o desconforto, aproximou-se e pediu à cliente que respeitasse a privacidade dos presentes. Mas a foto já estava feita. A noite seguiu. E apesar da tensão, houve momentos de leveza. Falaram sobre futebol, sobre música, sobre as diferenças entre viver no Brasil e na Espanha. Vini contou histórias engraçadas de bastidores do Real Madrid, enquanto Virgínia
compartilhou situações inusitadas com fãs que batiam à porta de sua casa em Goiânia. No fim, ao se despedirem na saída do restaurante, o frio da madrugada os envolveu. Vini olhou para ela e disse em tom sincero: "Você não devia se preocupar tanto com o que falam. Quem te conhece de verdade sabe o que importa." Virgínia sorriu agradecida. "Olha, obrigada." De verdade. Precisava ouvir isso. Os dois se abraçaram brevemente, conscientes de que qualquer gesto seria interpretado de 1000 maneiras diferentes. Marta apareceu logo em seguida, chamando um carro para voltarem ao hotel. No trajeto de volta, o celular de Virgínia vibrou sem parar. Mensagens da equipe, notificações de redes sociais, menções em perfis de fofoca. Abriu uma delas. Flagrados! Virgínia e Vini Júnior jantam juntos em Madrid. Novo casal? O estômago se revirou. Olhou pela janela, vendo as luzes da cidade passarem rápidas, e pensou consigo mesma: o que eu vim buscar aqui pode custar mais caro do que imaginei. No fundo, sabia que o simples fato de estar presente naquele jantar já seria suficiente para incendiar teorias. Não havia explicação que convencesse todos. Ao mesmo tempo, não se arrependia de ter buscado aquele momento de sinceridade e troca. Era um risco, mas também uma necessidade. Ao chegar ao hotel, desligou o celular e jogou-se na cama. O coração ainda acelerado, a mente fervilhando. Suspirou e disse baixinho, quase como um desabafo para si mesma: "Amanhã vai ser ainda mais difícil." E com essa certeza, adormeceu. No Brasil, a manhã começou com o sol forte iluminando Goiânia, mas o clima dentro da casa de Virgínia e Zé Felipe estava longe da tranquilidade. Enquanto as crianças brincavam no quintal sob o olhar atento da babá, Zé rolava o feed do celular com expressão carregada. As fotos do jantar em Madrid já estavam em todos os portais de notícias e perfis de fofoca. A manchete de um dos sites dizia: "Virgínia e Vini Júnior juntos em jantar reservado em Madrid. Mistério aumenta." Zé suspirou fundo, passando a mão pelo rosto. Estava acostumado a boatos, mas ver a esposa no centro de uma tempestade midiática de outro continente era diferente. O celular tocou, e a tela mostrava o nome de sua mãe, Poliana. "Filho, você já viu isso?" perguntou ela, aflita, sem rodeios. "Vi, mãe. Tá em todo lugar, mas não adianta se desesperar." "Como não? Você precisa falar alguma coisa. As pessoas estão comentando horrores e você tá quieto." Zé manteve a calma, mesmo sentindo o coração apertado. "E se eu falar, piora. Eles querem justamente isso, combustível. A gente tem que segurar." Poliana resmungou inconformada, mas sabia que o filho tinha razão. Poucos minutos depois, a campainha tocou. Era João, amigo próximo de Zé e parceiro em composições musicais. Entrou com um semblante sério, celular em mãos. Cara, a coisa tá feia. Já tem meme, já tem montagem e os comentários não param. Você tá preparado?" Zé levantou-se, impaciente. "Preparado a gente nunca tá, mas vou segurar a onda. Virgínia me avisou que ia viajar. Só não disse todos os detalhes. Agora vou confiar. Não adianta criar briga por causa de fofoca." João assentiu, mas a preocupação era visível. "Você sabe que a internet não tem piedade. Até sua música nova estão usando para fazer piada." Zé riu de nervoso, balançando a cabeça. "É sempre assim. Transformam dor em entretenimento. Mas eu não vou dar esse gosto para eles." Enquanto isso, nas redes sociais, fãs se dividiam. Alguns defendiam Virgínia com unhas e dentes. "Ela pode viajar para onde quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Inveja mata, deixem a mulher em paz." Outros, porém, alimentavam as especulações. "Ninguém viaja do nada para Madrid sem motivo. Tem coisa aí." Já estava estranho faz tempo. Agora tá na cara. A polarização crescia. Canais no YouTube lançavam vídeos com títulos sensacionalistas, e perfis no Twitter competiam para ver quem publicava a teoria mais absurda. Na sala de estar, Zé decidiu ligar para Virgínia. O celular chamou algumas vezes antes de ela atender. A imagem dela, cansada, surgiu na tela. "Oi, amor", disse ela, a voz baixa. "Oi, já viu o que estão falando?" Virgínia respirou fundo, desviando os olhos. "Vi, eu sabia que ia acontecer, mas não foi nada demais. Foi só um jantar. Eu sei, eu confio em você, mas entende que daqui parece outra coisa." Ela assentiu, mordendo o lábio inferior. "Eu entendo. Só precisava de um tempo, de uma conversa diferente.
Mas prometo que não tem nada além disso. Zé fez um esforço para sorrir, mesmo sentindo a insegurança corroer por dentro. Tá bom. Só volta logo. Aqui já virou novela. E você sabe como o povo gosta de novela. Virgínia sorriu de leve, agradecida pela compreensão. Eu volto logo. Aguenta firme aí. Do outro lado da cidade, Poliana conversava com uma amiga próxima ao telefone. Eu confio na minha nora, mas não posso negar que isso machuca. As pessoas falam como se conhecessem nossa vida. A amiga respondeu com franqueza. Polly, você sabe como funciona. Vocês são família pública. Qualquer gesto vira escândalo. O que importa é o que vocês vivem dentro de casa. Poliana suspirou, olhando para as netas brincando no quintal. O que importa são essas meninas. Elas não merecem crescer ouvindo tanta mentira. Na internet, a pressão sobre a equipe de Virgínia aumentava. A assessora Lúcia, em Goiânia, atendia telefonemas de jornalistas sem parar. Não, ela não vai se pronunciar agora. Não temos nota oficial. Sim, é apenas uma viagem pessoal. Após desligar mais uma ligação, passou as mãos pelos cabelos, exausta. Um colega de equipe perguntou: será que não seria melhor soltar uma nota logo? Explicar que não tem nada demais? Lúcia balançou a cabeça. Se a gente falar, eles vão distorcer. Se ficar quieto, inventam. Mas às vezes o silêncio é a única saída. Naquele mesmo dia, durante uma live musical programada com patrocinadores, Zé precisou entrar ao vivo. Mesmo sorrindo para a câmera e interagindo com os fãs, não conseguia esconder totalmente o peso da situação. Comentários pipocavam no chat. Cadê a Virgínia? E o jantar em Madrid, Zé? Força, Afonso, irmão. Não liga para os boatos. A cada mensagem, Zé respirava fundo, mantendo o profissionalismo. Cantou como se fosse um desabafo, a voz carregada de emoção. Ao terminar, um dos músicos murmurou em tom baixo: Cara, você cantou com o coração hoje. Deu para sentir. Zé apenas sorriu de lado, sabendo que, de certa forma, estava colocando na música aquilo que não podia dizer em palavras. Enquanto isso, fãs-clubes organizavam mutirões de apoio nas redes. Hashtags como Força Zé e Virgínia e No Respeitem a Família começaram a subir. Era a tentativa de equilibrar o peso da enxurrada de críticas. Mas mesmo assim, perfis sensacionalistas continuavam alimentando a narrativa. Em um programa de TV da tarde, um comentarista dizia: não podemos afirmar nada, mas é no mínimo curioso que ela tenha viajado sozinha e justamente para Madrid, onde Vini Júnior está. As imagens falam por si. Do estúdio, outra comentarista rebateu: curioso não significa culpado. As pessoas esquecem que celebridades também têm vida própria, que uma mulher não precisa justificar viagem alguma. O debate viralizou, dividindo ainda mais opiniões. De volta a Goiânia, à noite, Zé deitou-se na cama sem conseguir dormir. Pegou o celular e abriu uma das fotos do jantar circulando em dezenas de páginas. Virgínia sorria ao lado de Vini, em um momento aparentemente tranquilo. O coração de Zé apertou, mas logo ele suspirou, guardando o celular. Falou consigo mesmo em voz baixa: eu confio nela. Eu tenho que confiar, senão tudo desmorona. E com essa frase fechou os olhos, tentando encontrar algum alívio no silêncio da madrugada. Do outro lado do oceano, sem saber exatamente o que se passava em sua casa, Virgínia também encarava o teto do quarto de hotel, sentindo a distância pesar. A tempestade de comentários e suposições já havia atravessado fronteiras, e ela sabia que o retorno ao Brasil não seria simples. Mas por ora, precisava lidar com o presente. Na manhã seguinte, Virgínia acordou com o celular vibrando sem parar. O som insistente de notificações parecia uma sinfonia caótica, e cada alerta trazia um novo peso. Ao abrir as mensagens, percebeu que a situação havia escalado ainda mais. Sites brasileiros e espanhóis estampavam manchetes em letras garrafais. Noite em Madrid, Virgínia e Vini Júnior juntos em jantar reservado. Ela esfregou os olhos, tentando organizar os pensamentos. O frio do quarto contrastava com o calor das redes sociais. Entre mensagens de fãs preocupados e cobranças da equipe, estava a ligação perdida de Lúcia, sua assessora. Virgínia retornou de imediato. Amiga, você tem noção do que está acontecendo? A voz de Lúcia saiu quase em tom de desespero. Eu vi as manchetes.
Já esperava algo assim. Não, Virgínia, você não está entendendo. Tem gente da imprensa na porta da sua casa em Goiânia. Eles querem declarações, querem imagens das meninas, estão pressionando o Zé. Aqui está um caos. Virgínia sentiu o estômago embrulhar. Sentiu-se distante, impotente. E o que você fez? Segurei. Disse que não tinha nota oficial. Mas não sei até quando vamos conseguir. O silêncio pesou por alguns segundos. Virgínia olhou pela janela e viu a rua madrilenha movimentada, com turistas animados tirando fotos. Mas para ela a paisagem parecia sufocante. Ainda em Madrid, ao sair do hotel, deparou-se com 2 fotógrafos à espera. O som das câmeras disparou como tiros, e flashes cortaram a manhã nublada. Um deles gritou em espanhol: "Virgínia, você está namorando Vini Júnior?" Ela manteve o olhar à frente, ignorando as perguntas. O motorista contratado acelerou para tirá-la dali, mas já não havia como evitar. A imprensa espanhola também estava no jogo. Dentro do carro, respirou fundo e murmurou: "Eu só queria alguns dias de paz." O motorista, um homem de meia idade, tentou tranquilizá-la com um sorriso discreto. "Se serve de consolo, senhora, aqui todos passam por isso. Mas passa. Sempre passa." No Brasil, os programas de TV não falavam de outra coisa. Em um matinal popular, a apresentadora abriu o bloco com tom grave. A influenciadora Virgínia Fonseca foi flagrada em jantar com o craque do Real Madrid, Vinícius Júnior. O que será que está acontecendo? As imagens eram repetidas em looping. Cada detalhe era analisado. O sorriso, o olhar, até a distância entre os corpos. Comentaristas se dividiam. Um deles disse: "Isso pode ser só amizade, mas convenhamos, o contexto levanta suspeitas." Outro rebateu: "É injusto crucificar uma mulher por jantar com alguém." Onde está a liberdade pessoal? O debate inflamava os telespectadores, que lotavam as redes sociais com opiniões. Em Goiânia, Zé Felipe tentava manter a rotina, mas a presença da imprensa à porta da casa dificultava até os passeios das filhas. Poliana, sua mãe, repreendeu os repórteres em tom firme: "Respeitem a família, pelo amor de Deus. Tem criança aqui dentro." Mas os jornalistas insistiam: "Poliana, a senhora acha que há crise no casamento de Virgínia e Zé? Virgínia viajou para encontrar Vini Júnior?" Poliana fechou o portão com força, respirando fundo para não perder o controle. Mais tarde, no interior da casa, olhou para o filho e disse: "Isso não pode continuar assim. Vocês precisam se posicionar." Zé, cansado, respondeu: "Se eu falar, dou força para o que estão inventando. Prefiro esperar a poeira baixar." A assessoria de Virgínia, pressionada por patrocinadores preocupados, reuniu-se em videoconferência. Lúcia falou com firmeza: "Se não cuidarmos da narrativa, vão destruir a imagem dela. As marcas já estão pedindo explicações." Um dos executivos sugeriu: "Soltemos uma nota breve, viagem pessoal, encontro casual, sem relação além de amizade." Outro, porém, discordou: "Se dissermos que foi casual, reforçamos que realmente houve encontro. Melhor negar tudo." O impasse aumentava a tensão. Virgínia, participando em silêncio da reunião, finalmente interveio: "Não vou negar algo que aconteceu. Foi um jantar, mas não vou me justificar por ter amigos. Se as marcas não entenderem, paciência." A firmeza na voz surpreendeu a todos, mas Lúcia sabia que a batalha seria dura. Em Madrid, à noite, Virgínia caminhava apressada pelas ruas próximas ao hotel. Tentava encontrar refúgio no anonimato, mas a sensação de ser observada era constante. Passou por uma banca de jornais e viu sua própria foto estampada em uma revista espanhola. A legenda, em letras grandes, dizia: "Influenciadora brasileira e craque do Real, novo casal do momento?" Ela fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. Sentia a solidão pesar, como se estivesse em uma ilha cercada por julgamentos de todos os lados. Decidiu ligar para Marta, sua amiga espanhola. "Já se preciso de um lugar tranquilo. Aqui já não consigo nem andar." Marta prontamente respondeu: "Vem para minha casa amanhã. É mais afastada, não tem paparazzi. Vai ser bom para você respirar." Enquanto isso, no Brasil, a pressão batia em outra porta: os patrocinadores. Um representante de uma marca de cosméticos ligou diretamente para a equipe de Virgínia: "Nós precisamos de uma posição. A imagem da nossa campanha não pode ser associada a escândalos." Lúcia, paciente, respondeu: "Não há escândalo. Há uma narrativa criada pela imprensa.
mas entendemos a preocupação. Ao desligar, a assessora esfregou o rosto exausta. Sabia que a batalha não era apenas midiática, mas também financeira. Cada boato podia significar perda de contratos. Na madrugada brasileira, Zé decidiu abrir uma live de improviso, apenas para os fãs mais próximos. O semblante era cansado, mas ele tentou transmitir serenidade. Gente, eu sei o que vocês estão vendo, sei das fotos. Mas aqui em casa a gente está firme. Não acreditem em tudo que falam. A internet gosta de inventar. Eu confio na minha mulher. A frase foi simples, mas viralizou imediatamente. Hashtags como Gani eu confio na Virgínia e Zé tá certo começaram a ganhar força. Era o alívio que parte dos fãs esperava. De volta a Madrid, Virgínia acompanhava a repercussão pelo celular. Ao ver o posicionamento do marido, lágrimas escorreram discretamente. Sentia o peso da culpa, não por ter feito algo errado, mas por perceber o quanto suas escolhas repercutiam além de si mesma. Deitou-se na cama encarando o teto e murmurou para si mesma: preciso achar um jeito de retomar o controle. Não posso deixar isso definir quem eu sou. E com essa certeza adormeceu, sabendo que a batalha com a imprensa estava apenas começando. O relógio marcava quase meia-noite em Goiânia, quando Zé, cansado, decidiu ligar para Virgínia em uma chamada de vídeo. Ele havia passado o dia tentando se manter ocupado, mas a enxurrada de notícias não dava trégua. O rosto cansado refletia não apenas o desgaste físico, mas o peso emocional de segurar uma tempestade sozinho. Quando ela atendeu, a imagem no celular mostrava Virgínia sentada à beira da cama do hotel. O semblante abatido denunciava noites mal dormidas. Já isso no disse ela com a voz baixa. Zé demorou alguns segundos para responder, respirando fundo. Que a gente precisa conversar sério, Virgínia. Ela assentiu, já sabendo que aquele momento era inevitável. Eu sei. Pode falar. Zé ajeitou o celular para apoiá-lo na mesa, cruzou os braços e encarou a tela. Eu te amo, você sabe disso. Mas me fala, por que viajar desse jeito? Por que se colocar numa situação que daqui parece tão estranha? Virgínia desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. Eu precisava sair, respirar. Eu estava sufocada e eu só queria conversar com alguém que entende a vida sob pressão. Não pensei que ia virar isso tudo. O silêncio entre eles pesou. Zé passou a mão pelos cabelos, nervoso. Mas você sabia que ia virar. Qualquer coisa sua vira notícia. E jantar com o Vini em Madrid sozinha sem me contar direito? Virgínia, parece outra coisa. Ela fechou os olhos como se buscasse forças para segurar as lágrimas. Eu sei como parece, mas não foi. Foi um jantar, uma conversa. Nada além disso. Você confia em mim? Zé hesitou. O coração dizia sim, mas a mente, bombardeada por fotos e comentários maliciosos, resistia. Eu quero confiar. Mas não vou mentir. Doeu ver aquelas imagens. Doeu ver todo mundo falando como se nossa família fosse piada. Virgínia encostou a testa na mão aflita. Eu nunca faria nada para destruir a gente, Zé. Nunca. Você é o amor da minha vida. O pai das minhas filhas. Eu só precisava de um escape. A sinceridade na voz dela quebrou parte da barreira que ele erguera. Ainda assim, a mágoa permanecia. Eu te entendo, mas você não percebeu o quanto isso me deixou exposto? Aqui todo mundo me olha como se eu fosse o trouxa da história. Que eu tenho que sorrir, fingir que tá tudo bem. Ela respirou fundo, enxugando discretamente uma lágrima. Desculpa, eu devia ter te falado antes, ter sido clara. Mas eu fiquei com medo da sua reação. Eu sabia que ia soar estranho. Zé apertou os lábios, pensativo. Eu preferia ouvir de você do que da internet. Sempre. As palavras atingiram Virgínia como um soco silencioso. Ela sabia que ele tinha razão. O clima ficou pesado, mas necessário. Virgínia tentou se explicar melhor. Eu estava me sentindo esgotada. As cobranças, a internet, os julgamentos, parecia que eu não tinha mais controle de nada. Quando surgiu a chance de viajar, eu agarrei. E o jantar? Foi só um desabafo com alguém que também vive isso. Nada mais. Zé balançou a cabeça, respirando fundo. Eu acredito em você, mas quero que entenda que não é só sobre você. É sobre a gente. Tudo que você faz respinga aqui. Nas meninas, na família, em mim. Ela assentiu com os olhos marejados. Eu sei. Eu juro que aprendi a lição. Não quero mais te colocar nessa posição. A última coisa que eu quero é te perder. O tom dela quebrou a resistência dele.
Zé, ainda firme, respondeu: Eu não vou te deixar por fofoca, mas a gente precisa ser mais unido do que nunca, porque lá fora ninguém vai pegar leve com a gente. O choro contido de Virgínia finalmente escapou. Ela cobriu o rosto com as mãos e a voz saiu trêmula. Eu tô tão cansada, Zé. Cansada de ter que me explicar o tempo todo. Cansada de ser julgada por cada passo. Às vezes eu só queria ser invisível. Ele sentiu o coração apertar ao ver a fragilidade da esposa. A raiva e a mágoa deram lugar à compaixão. Oh, eu sei, amor, eu sei. Mas você não tá sozinha. Eu tô aqui. Só não deixa esse peso te afastar de mim. A gente precisa enfrentar junto. As palavras dele foram como um abraço à distância. Virgínia respirou fundo, tentando se recompor. Obrigada por não desistir de mim. Nunca. Mas me promete uma coisa, nunca mais me deixa descobrir pela internet. Seja o que for, fala comigo. Ela assentiu firmemente. Prometo. Depois da conversa mais dura, os dois começaram a aliviar o clima. Virgínia contou alguns detalhes triviais da viagem. A confusão com os paparazzi, a dificuldade de andar pelas ruas sem ser seguida, o frio madrilenho que parecia congelar os ossos. Zé riu em alguns momentos, aliviando a tensão. Você sempre se mete nessas, né? Disse ele rindo. Eu não me meto. As coisas é que me acham, respondeu ela tentando brincar. A troca de risadas trouxe de volta a cumplicidade que parecia abalada. Ainda havia feridas, mas também havia amor. Mais tarde, já prestes a encerrar a chamada, Zé falou em tom mais sereno. Volta logo, tá? Aqui é seu lugar. A gente resolve tudo melhor cara a cara. Virgínia sorriu emocionada. Eu volto. E quando eu voltar, quero que a gente tire uns dias só nossos. Sem internet, sem imprensa. Só a gente. Tá combinado. Desligaram com a sensação de que, apesar das turbulências, a ponte entre eles permanecia de pé. Mas ambos sabiam que a batalha externa ainda estava longe de terminar. Na madrugada silenciosa, Virgínia deitou-se e refletiu sobre tudo o que ouvira. As palavras de Zé ecoavam em sua mente. É sobre a gente. Ela percebeu que não podia mais agir como se suas decisões fossem individuais. O peso da fama se estendia sobre todos que amava. Enquanto o sono finalmente chegava, prometeu a si mesma que faria diferente. Mas também sabia que cumprir essa promessa exigiria força que talvez ainda não tivesse descoberto. Enquanto no Brasil as manchetes explodiam e a família de Virgínia tentava lidar com a pressão, em Madrid o efeito também se fazia sentir. Vini Júnior acordou cedo, como de costume, para o treino no centro esportivo do Real Madrid. Mas antes mesmo de sair da cama, já havia recebido dezenas de mensagens de amigos, familiares e até companheiros de time. As fotos do jantar com Virgínia circulavam em grupos de WhatsApp, acompanhadas de comentários provocativos. Um colega de infância enviou rindo: Ô Vinícius, virou novela brasileira aí na Espanha. Tá em todos os sites. Ele suspirou cansado. Estava acostumado a ver seu nome em polêmicas, mas dessa vez havia uma camada extra. O envolvimento de uma pessoa casada, mãe, com uma família inteira sendo arrastada para os holofotes. No vestiário do clube o clima não foi diferente. Assim que entrou, um dos colegas estrangeiros brincou. Hey, Vini já tá nas capas de revista com a influencer brasileira. New Romance. Vini forçou um sorriso, tentando encerrar o assunto rapidamente. Não é nada disso. Vocês sabem como a imprensa inventa. Outro jogador mais próximo colocou a mão em seu ombro. Cuidado, irmão. Isso pode virar problema. Você já sabe como funciona. Hoje é fofoca, amanhã é manchete de tabloide europeu. As palavras ficaram martelando na mente de Vini durante todo o treino. Ele se esforçava para manter o foco nos exercícios, mas a cada pausa, os celulares dos companheiros piscavam com notificações sobre o caso. Depois do treino, recebeu uma ligação de sua mãe emocionada. Filho, o que é isso que estão falando? Eu vi foto sua com aquela moça. Isso é verdade? Ele suspirou, tentando acalmar a mãe. Mãe Rui, não é nada. Foi só um jantar. Conversa de amigos. A mulher é casada, tem família. Mas você sabe como distorcem. A mãe não parecia convencida. Você tem que ter cuidado, Vinícius. Sua vida já é complicada. Essas coisas grudam na imagem e depois ninguém esquece. Ele respondeu com firmeza, mas com o coração apertado. Eu sei, mãe. Eu vou resolver. De volta ao apartamento,
Vini ligou a televisão e viu a própria imagem em canais espanhóis. Um apresentador falava com entusiasmo. El delantero del Real Madrid fue visto cenando con una de las influencers más famosas de Brasil. A amistad ou algo mais. Mudou de canal, mas o assunto era o mesmo. A sensação de estar aprisionado em uma narrativa que não controlava o sufocava. Jogou o controle no sofá e passou as mãos no rosto. Na tela do celular, novas mensagens surgiam. Alguns amigos famosos enviavam palavras de apoio, outros faziam piadas. Mas o que mais o incomodava eram os comentários de torcedores brasileiros em suas redes. Deixa a família da mulher em paz, Vini. Ídolo no campo, mas fora dele. Tá feio. Ele não tem culpa se ela quis ir. A polarização atingia também sua imagem, e ele sabia que qualquer deslize poderia afetar sua carreira. No fim da tarde, recebeu a visita de Rodrigo, um amigo próximo que também morava em Madrid. Sentaram-se à mesa da cozinha, enquanto Vini mexia distraído em um prato de arroz com frango. Você precisa se posicionar, mano, disse Rodrigo. Sarin, se ficar quieto, vão dizer que você está confirmando. E você sabe como isso pode prejudicar até com patrocinadores. Vini suspirou cansado. Se eu falar, dou mais força para fofoca. Se eu me calar, inventam o que querem. Eu não sei o que é pior. Rodrigo insistiu. O pior é deixar correr solto. Você já tem histórico de ser perseguido pela imprensa. Se alimentar mais isso, vão te massacrar. As palavras ecoaram. Mas Vini ainda não sabia qual caminho seguir. À noite, decidiu ligar para Virgínia. Queria entender como ela estava lidando com a situação. A chamada foi atendida com demora. E do outro lado ela parecia exausta. Oi, Vini. Oi, tá aguentando aí? Do jeito que dá. E você? Tô assim, mofai. Aqui também tá pesado. Já estão inventando mil coisas. Eu não queria que isso acontecesse. Virgínia respirou fundo, o olhar distante. Nem eu. Só queria um pouco de respiro. E acabou virando tempestade. Mas obrigada por não me expor em nenhum momento. Eu sei que podia ser pior. Houve um silêncio cúmplice. Nenhum dos dois precisava explicar o óbvio. Estavam presos em uma narrativa que não tinham controle. A gente tem que segurar firme. Logo aparece outra notícia e esquecem da gente, disse ele tentando ser positivo. Ela assentiu, ainda que com pouca convicção. Tomara. Nos dias seguintes, a pressão não diminuiu. A cada treino, jornalistas o esperavam na saída do centro esportivo gritando perguntas. Vinícius, você está em um relacionamento com a influenciadora? O que Zé Felipe acha disso? Vocês pretendem se pronunciar juntos? Ele mantinha o silêncio, caminhando rápido até o carro. O segurança abria caminho, mas os flashes seguiam implacáveis. Dentro do veículo respirava fundo e pensava consigo mesmo. Não posso deixar isso me afetar no campo. Se eu cair, vão dizer que foi por causa dela. Na reunião com seu empresário, o tom foi mais duro. Vinícius, precisamos pensar estrategicamente. Você é a imagem de grandes marcas. Qualquer associação negativa pode custar milhões. Eu não fiz nada errado, respondeu Vini irritado. Eu sei, mas não é sobre verdade, é sobre percepção. E agora a percepção é de que você está envolvido com uma mulher casada. Precisamos reverter isso. O jogador respirou fundo, apoiando as mãos na mesa. Então vamos falar a verdade, que foi só um jantar, nada mais. Eu não vou carregar culpa pelo que não fiz. O empresário assentiu, mas alertou. Tem que ser calculado. Uma frase errada. E você alimenta ainda mais a história. Naquela noite, sozinho no apartamento, Vini refletiu sobre tudo. O silêncio contrastava com o barulho das redes sociais que ecoava em sua mente. Pegou a bola que sempre deixava no canto da sala e começou a chutá-la contra a parede, como fazia quando criança. Cada batida era uma tentativa de esvaziar a mente, de lembrar quem ele realmente era. Um garoto que sonhou em jogar bola, não em viver preso a boatos. Murmurou baixinho como um desabafo. Eu só queria jogar futebol. Só isso. E naquele instante, percebeu que a batalha fora de campo poderia ser tão dura quanto qualquer final de Champions. O barulho das redes sociais já havia se transformado em ruído constante na vida de Virgínia. Qualquer publicação sua, até mesmo as mais simples, recebia enxurradas de comentários. Não importava se era uma foto das filhas, um vídeo engraçado ou uma parceria com marca. A seção de comentários se tornava campo de batalha. E o Vini Júnior não vai mostrar?
Zé tá passando vergonha. Nada a ver, deixem ela em paz. A polarização afetava diretamente o que sustentava boa parte de sua vida profissional: os contratos publicitários. Na sede de uma grande marca de cosméticos em São Paulo, executivos se reuniam em torno de uma mesa oval. No telão estavam abertas páginas de fofoca, manchetes e prints de comentários. A campanha de verão está programada para sair semana que vem. Vocês realmente acham prudente manter a Virgínia como rosto principal nesse momento? Perguntou uma das diretoras de marketing. Um executivo rebateu: ela continua sendo uma das maiores influenciadoras do país. O alcance dela é absurdo. Cancelar agora seria jogar dinheiro fora. Mas outro ponderou: o problema é o desgaste de imagem. Se a campanha sair agora, pode ser associada ao escândalo. A marca não pode correr esse risco. A decisão final foi adiar a campanha até a poeira baixar. Virgínia recebeu a notícia através de sua assessora. Sentada na poltrona do quarto do hotel, ela ouviu em silêncio enquanto Lúcia explicava. Eles não cancelaram, mas suspenderam temporariamente. Disseram que é só por precaução. Virgínia apertou os olhos, contendo a frustração. Eu trabalho anos para construir confiança. E basta uma viagem e um jantar para tudo ficar em xeque? Lúcia tentou confortá-la. Infelizmente é assim. O mercado é cruel, mas não é definitivo. Você ainda é muito forte. Do outro lado, Zé Felipe também sentia os efeitos. Produtores e parceiros de shows começaram a questionar se o público reagiria bem às apresentações. Em uma reunião com a equipe, um dos empresários disse: os ingressos continuam vendendo, mas já tem gente pedindo reembolso. Alguns não querem ir porque acham que vai ser clima pesado. Zé, sentado de braços cruzados, respondeu firme: eu não vou parar de cantar por causa de fofoca. Se 10 saírem, 20 ficam. E vou cantar para esses 20 como se fossem 10.000. A determinação arrancou aplausos discretos da equipe, mas todos sabiam que o desafio era real. As marcas internacionais de Vini Júnior também reagiram. Uma empresa de artigos esportivos ligou diretamente para seu empresário. Estamos monitorando a situação. Por enquanto não há impacto, mas precisamos que a imagem dele seja preservada. Qualquer indício de envolvimento em escândalo prejudica globalmente. O empresário experiente respondeu: foi um jantar, não há nada além disso. Vamos controlar a narrativa. Ainda assim, o recado estava dado. Qualquer deslize poderia custar milhões. Virgínia decidiu enfrentar a situação de frente. Gravou um vídeo simples, sem maquiagem, de camiseta, no quarto do hotel. O tom era sereno, mas firme. Oi, gente. Eu sei que muita coisa tem sido dita nos últimos dias. Eu não costumo me pronunciar sobre fofocas, mas quero deixar claro. Eu vim para Madrid por motivos pessoais e sim, jantei com um amigo. E só. Não houve nada além disso. Meu compromisso com minha família continua sendo prioridade. Espero que isso fique claro. O vídeo foi publicado no Instagram e alcançou milhões de visualizações em poucas horas. Nos comentários, parte dos seguidores a apoiava. Falou tudo. Quem tem que confiar é o marido e ele confia. Força, Virgínia. Você não deve nada a ninguém. Mas outros continuavam a atacar. Se não tem nada, por que tanto segredo? É sempre assim. Quando a fumaça aparece, é porque tem fogo. Em Goiânia, Zé assistiu ao vídeo ao lado da mãe. Ao terminar, Poliana comentou: ela foi corajosa, mas não sei se isso vai silenciar o povo. Zé respondeu com calma: não vai, mas pelo menos agora a voz dela tá aí. Eu tô com ela. Pouco depois publicou em suas redes: meu amor, estamos juntos, e quem conhece a gente sabe a verdade. A mensagem curta e direta foi compartilhada milhares de vezes, gerando uma onda de apoio inesperada. Ainda assim, os impactos na carreira seguiam. Uma marca de roupas infantis, que tinha contrato com a família para uma linha de peças, decidiu encerrar a parceria. O comunicado foi seco: optamos por seguir em outra direção. Agradecemos a colaboração até aqui. Ao receber a notícia, Virgínia desabafou com Lúcia. Eles falam como se eu tivesse cometido um crime. Só por existir especulação já sou punida. Lúcia concordou, mas manteve a frieza profissional. É injusto, mas acontece. E também abre espaço para novas marcas que queiram estar ao seu lado justamente agora. Zé também enfrentava um dilema.
Durante uma apresentação em Minas Gerais, fãs levantaram cartazes de apoio, mas alguns gritavam comentários maldosos. No meio da música, ele parou por um instante, respirou fundo e disse ao microfone: "Gente, eu tô aqui para cantar. Minha vida pessoal eu resolvo dentro de casa. Quem gosta de mim, fica. Quem não gosta, pode ir embora." A plateia aplaudiu e o show seguiu com ainda mais energia. Mas ao descer do palco, ele desabafou com o amigo João: "Eu nunca pensei que teria que me defender no meio de um show. Parece que não sou mais cantor, sou personagem de novela." Enquanto isso, em Madrid, Vini via sua imagem também sofrer abalos. Em uma partida importante, parte da torcida adversária exibiu faixas provocativas com mensagens sobre o suposto romance. Os jornalistas, em vez de comentar o desempenho em campo, insistiam nas perguntas pessoais na coletiva pós-jogo. "Vinícius, você confirma o relacionamento com a influenciadora brasileira?" Ele respondeu seco, tentando encerrar: "Não, foi só um jantar. Tenho respeito pela família dela e pela minha carreira. Vamos falar de futebol, por favor." Ainda assim, a declaração foi manchete no dia seguinte. Virgínia, sozinha no hotel, sentiu o peso de tudo. Não era apenas sobre ela. Cada escolha sua reverberava na carreira de Zé, na imagem de Vini, nos contratos, na família. Segurou o celular com força e murmurou para si mesma: "Eu preciso encontrar um jeito de virar essa página." O desafio não era apenas pessoal, mas profissional. Sua imagem, cuidadosamente construída ao longo dos anos, agora estava em jogo. E a batalha seguinte seria mais dura: reconstruir a confiança do público e das marcas. O tempo, ainda que curto, começou a trabalhar a favor de Virgínia e Zé. As primeiras semanas foram turbulentas, mas aos poucos a poeira começava a baixar. Os portais de fofoca, sempre ávidos por novas manchetes, já direcionavam atenção a outros assuntos. Ainda assim, a ferida deixada pelos rumores não desaparecia facilmente. No retorno ao Brasil, Virgínia desembarcou em Goiânia sob olhares atentos. Alguns fãs estavam no aeroporto, segurando cartazes de apoio. "Estamos com você, Virgínia." Outros curiosos apenas observavam em silêncio. Ela caminhou firme, mesmo com o coração acelerado. O reencontro com Zé no saguão foi rápido, mas carregado de emoção. Um abraço apertado, demorado, que transmitia tanto dor quanto perdão. "Vamos para casa", disse Zé, segurando a mão dela com firmeza. Os dias seguintes foram dedicados à família. Virgínia se concentrou nas filhas, brincando no quintal, levando-as para passeios simples. O riso das meninas servia como remédio contra as feridas invisíveis. Em uma tarde, enquanto montava um quebra-cabeça no chão com a filha mais velha, foi surpreendida por uma pergunta inocente: "Mamãe, por que tem tanta gente falando de você na internet?" Virgínia travou por alguns segundos, sem saber como responder. Zé, que observava de longe, aproximou-se e interveio: "Porque a mamãe é muito famosa, filha, e às vezes as pessoas falam sem saber de verdade." A menina aceitou a resposta e voltou a brincar, mas para Virgínia, o peso da inocência foi um alerta. Precisava blindar suas filhas de tudo aquilo. Numa conversa à noite, deitada na cama ao lado de Zé, ela abriu o coração. "Eu percebi que preciso rever algumas coisas. Eu não posso continuar vivendo como se fosse só eu. A gente é uma família, e tudo que eu faço afeta você e as meninas." Zé segurou a mão dela e respondeu com sinceridade: "Eu sempre soube que você é livre, que gosta de tomar decisões rápidas. Isso é parte de quem você é. Mas agora a gente tem que pensar junto. Se a gente não se proteger, ninguém lá fora vai proteger." Virgínia assentiu, emocionada. "Eu quero que a gente seja mais forte depois disso. Não quero que essa crise seja só dor. Quero que seja aprendizado." Aos poucos, os dois começaram a reconstruir a confiança. Fizeram viagens curtas pelo interior de Goiás, longe dos holofotes. Compartilhavam apenas fotos simples, sem ostentação, mostrando momentos em família. Churrascos, cavalos, tardes ensolaradas. A autenticidade começou a reaproximar seguidores que estavam em dúvida. Nos comentários surgiam mensagens como: "É isso que importa, a família unida. Torcendo por vocês. Que nada abale esse amor." Mas a superação não foi apenas digital. Dentro de casa houve conversas difíceis. Poliana, mãe de Zé, chamou a nora para um café na varanda. "Virgínia, você sabe que eu sempre te defendi. Mas também preciso te falar como mãe.
O Zé sofreu muito nesses dias. Ele segurou a onda porque te ama, mas foi difícil. Virgínia abaixou a cabeça, sentindo o peso da responsabilidade. Eu sei, Polly. Eu errei em não ter falado tudo antes. Mas aprendi. Eu não quero mais que isso se repita. Poliana tocou na mão dela com carinho. Erros todos nós cometemos. O importante é como levantamos. E eu vejo que você está disposta a levantar. As palavras da sogra trouxeram alívio e esperança. Na vida profissional, a retomada também começou. Algumas marcas, impressionadas com a forma como Virgínia enfrentou a situação, sem negar nem inventar, decidiram reforçar a parceria. Uma delas enviou mensagem direta. Admiramos sua postura. Queremos você como exemplo de resiliência. Para ela, era a prova de que crises podiam se transformar em vitrine de força. Zé também colheu frutos inesperados. Durante um show em São Paulo, ao cantar uma música romântica, o público começou a gritar em coro. Fica com ela, Zé! Fica com ela! Emocionado, ele parou por alguns segundos, sorriu e respondeu ao microfone. Eu sempre vou ficar. O vídeo viralizou como um ato de amor e lealdade, reacendendo a imagem positiva do casal. Apesar da melhora, Virgínia sabia que ainda havia feridas internas. Em uma noite silenciosa, escreveu em seu diário digital. Aprendi que fama não me pertence de verdade. Ela pertence ao público, que molda a narrativa como quiser. Mas minha família, meu amor, isso sim é meu. Preciso cuidar mais do que é real do que é virtual. Guardar esses pensamentos foi um exercício de autoconsciência. Outro passo importante foi buscar terapia de casal. Em uma sessão, o psicólogo perguntou: o que vocês aprenderam com esse episódio? Virgínia respondeu sem hesitar que eu preciso dividir minhas decisões, não tomar tudo sozinha. E que minha liberdade não pode custar a paz da minha família. Zé completou que eu preciso confiar mais, mas também falar quando algo me machuca. Não dá para guardar. O psicólogo sorriu e concluiu: vocês não estão destruídos, estão em reconstrução. E isso pode ser ainda mais forte. Aos poucos, o casal passou a ser visto não como escândalo, mas como exemplo de superação. Perfis de fãs criaram campanhas. Amor que resiste. Em entrevistas, jornalistas destacavam como eles conseguiram virar o jogo. Em uma delas, perguntaram a Zé: você pensou em desistir? Ele respondeu firme: nunca. A gente não joga fora uma história de amor por causa de boatos. A frase correu como pólvora, inspirando até pessoas fora do universo de fãs. Em casa, certa noite, enquanto colocavam as filhas para dormir, Virgínia sussurrou no ouvido do marido: obrigada por ter ficado. Eu sei que não foi fácil. Zé sorriu, puxando-a para perto. A gente fica porque ama, e o amor é maior que qualquer fofoca. Foi nesse instante que ela percebeu. A crise que quase os separou, paradoxalmente, os havia unido mais. A superação não significava esquecimento. Ainda existiam olhares maldosos, piadas veladas, comentários tóxicos. Mas agora eles sabiam como lidar, juntos. Virgínia olhou para o futuro com mais serenidade. Entendia que a vida pública jamais deixaria de trazer desafios, mas também compreendia que tinha uma base sólida para enfrentar qualquer tempestade. E, no fundo, reconhecia que havia crescido. Não era mais apenas a influenciadora que reagia ao calor do momento. Agora era uma mulher que aprendeu a pesar consequências, a dividir decisões, a proteger o que realmente importava. Os dias que seguiram marcaram um período de reconstrução. Não havia como apagar o passado recente, mas havia como transformá-lo em base para um novo capítulo. Virgínia sabia que não podia simplesmente agir como se nada tivesse acontecido. Era necessário mostrar mudança, maturidade e, acima de tudo, transparência. Ela começou pelas redes sociais, seu palco mais visível. Abandonou temporariamente os conteúdos produzidos em estúdio, optando por postagens simples, vídeos cozinhando em casa, brincando com as filhas, cuidando do jardim. Nada de grandes produções, apenas a vida como ela era. O público respondeu positivamente. Muitos comentavam: é isso que a gente ama em você, mostrar o real. Ver a família junta é melhor que qualquer publi. Aos poucos, a imagem desgastada ganhava nova cor. Zé também encontrou no trabalho uma forma de recomeçar. Compôs uma nova música inspirada nos últimos acontecimentos, intitulada Mais Forte que a Tempestade. A letra falava de confiança,
amor e superação. Quando lançou em um show, anunciou emocionado: essa é para quem já foi julgado, para quem já foi mal interpretado e para quem escolheu ficar. A canção rapidamente viralizou, transformando a dor em arte. Fãs choravam nas apresentações, cantando em coro cada verso. E Zé sentia que estava resgatando não apenas a carreira, mas a própria autoestima. Em entrevistas, Virgínia adotou um tom mais reflexivo. Quando perguntada sobre a viagem, respondia sem fugir, mas sem dar margem para polêmicas. Foi um momento que me ensinou muito. Aprendi que liberdade vem junto com responsabilidade, principalmente quando a gente tem família. E aprendi também que amor de verdade supera qualquer tempestade. Essa postura firme e sincera conquistou até críticos que antes a atacavam. Uma colunista escreveu em um jornal: Virgínia soube transformar crise em aprendizado. Sua sinceridade pode ser a chave para um novo ciclo de credibilidade. O recomeço não era apenas profissional. Em casa, mudanças significativas surgiram. O casal decidiu estabelecer um pacto. Todas as decisões importantes seriam tomadas em conjunto. Desde contratos até viagens, nada seria resolvido unilateralmente. Essa parceria reforçava o elo que quase fora rompido. Em uma noite tranquila, enquanto assistiam televisão juntos, Zé comentou: engraçado. Às vezes a gente precisa quase perder para dar valor ao que tem. Virgínia apoiou a cabeça no ombro dele e respondeu: mas acho que agora a gente se conhece de verdade. Não só nos momentos bons, mas também nos piores. Esse reconhecimento do outro como companheiro completo, capaz de enfrentar tanto o riso quanto a dor, cimentou a confiança mútua. A família também se fortaleceu. Poliana, que no auge da crise estivera preocupada, agora sorria ao ver o casal unido. Em um almoço de domingo, comentou emocionada: eu sempre soube que vocês tinham algo especial. Essa prova só deixou claro que nada nem ninguém vai separar vocês. As filhas, alheias ao turbilhão adulto, desfrutavam da presença mais constante da mãe e do pai. O lar voltava a ser espaço de leveza, com risadas infantis preenchendo cada canto. No campo profissional, as oportunidades retornaram. Uma marca internacional de cosméticos, que havia pausado a campanha, reativou o contrato, elogiando a postura resiliente de Virgínia. Uma rede de streaming procurou Zé para gravar um documentário sobre sua trajetória musical, incluindo os desafios enfrentados recentemente. O casal percebeu que, paradoxalmente, a crise havia aberto novas portas. E quanto a Vini Jr., após os desdobramentos, o jogador conseguiu desvincular sua imagem da polêmica ao se posicionar com clareza e focar no desempenho em campo. Continuava brilhando no Real Madrid. E aos poucos, o episódio se transformava em nota de rodapé diante de suas conquistas esportivas. Para Virgínia, restava a lembrança de uma conversa importante que servira como gatilho para seu crescimento pessoal. Em uma manhã ensolarada em Goiânia, Virgínia gravou um vídeo diferente. Sentada no quintal, com as filhas brincando ao fundo, olhou para a câmera e disse: muita gente me perguntou como eu consegui passar por tudo isso. A resposta é simples: família, fé e amor. Quando a gente tem isso, o resto perde a força. Eu errei em algumas escolhas, mas acertei na decisão mais importante: lutar pelo que realmente importa. O vídeo emocionou seguidores e gerou uma onda de empatia. Era o sinal de que o novo recomeço não era apenas discurso, mas prática. Meses depois, ao subir no palco ao lado de Zé em um evento beneficente, os dois foram ovacionados. De mãos dadas, cantaram juntos um refrão improvisado que resumia a trajetória. Se tentaram nos dividir, só conseguiram nos unir. O público respondeu com aplausos de pé, e ali o casal percebeu que havia vencido. Não vencido a imprensa ou os boatos, mas vencido a si mesmos, ao não deixar que o peso da fama destruísse o amor que construíram. Naquela noite, ao chegar em casa, sentaram-se na varanda e observaram o céu estrelado. Virgínia segurou a mão de Zé e disse em tom sereno: agora eu entendo o que significa recomeçar. Não é fingir que nada aconteceu, mas olhar para frente sabendo que a gente aprendeu. Zé sorriu apertando a mão dela, e saber que juntos nada pode nos parar. O silêncio confortável que se seguiu foi o maior símbolo da superação. Não havia mais necessidade de explicações ou defesas. Havia apenas paz, conquistada com muito esforço. Assim,
Entre lágrimas, risos e aprendizados, Virgínia e Zé iniciaram um novo ciclo. A tempestade havia passado, mas deixado marcas que, em vez de destruir, fortaleceram suas raízes. O recomeço não era perfeito, mas era